Bem-vindos a mais um podcast Papo de Rica. Hoje nós vamos falar sobre como o vinho e o café pode transformar momentos e até mesmo criar um negócio de sucesso. Nossa convidada de hoje é Silvia Mapa. Ela é engenheira química, sommelier e... Sommelier, né? Falei certo? Sommelier. Isso. E empreendedora à frente do Café e Vinho, que é um ecossistema completo, onde você pode degustar vinhos e cafés em lojas físicas e até uma vinícola em Lavras Novas, né? Não é isso, Essa Silvia? aí é Seja muito novidade. bem-vinda. Obrigada, meninas. Silvia, sua formação é em engenharia química e você também tem uma trajetória importante na educação. Conta um pouquinho pra gente como foi esse início na sua relação com o mundo dos vinhos, dos cafés, por que você foi para essa área? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, obrigada a todo mundo que está assistindo. Muito prazer estar aqui com vocês, meninas. Sou engenheira química de formação. Na verdade, nunca atuei na área de engenharia mesmo, mas sempre gostei muito dessa área de exatas. E minha trajetória desde a faculdade foi em educação. Eu dei aula no estágio, enquanto eu estava na faculdade, dava monitoria também na faculdade. E, quando eu formei, eu continuei na área. Fiz pós-graduação na área de educação e dava aula de química, matemática e física. E, desde ensino fundamental até cursinho preparatório, eu dava aulas. Assim, sempre fui apaixonada por essa parte da Você educação. gosta de ensinar? Amo. Inclusive, foi meu primeiro empreendimento. Foi um cursinho preparatório de Enem, na área de exatas, Olha. onde eu dava aula de química, física e matemática. E eu criei esse... O terror dos... o terror de o todo terror mundo. dos vestibulandos. né? E chamava Complemento, esse empreendimento. Que E durou bacana. pouquinho, porque eu já comecei, nesse momento, a fazer essa transição, né, de carreira. Mas já foi um contato que eu vi que eu gostava não só de ensinar, mas de empreender também. Muito legal. E aí, onde que entrou os vinhos e os cafés? Então, nessa época do complemento, né, que era esse cursinho, eu tinha acabado de casar, em 2018, e eu fui para a cidade natal do meu marido, que é no interior de Minas. E a gente queria fazer uma renda extra, na época. Aí a gente fez o complemento e tal, e falou assim, não, vamos montar alguma coisa na área de bebidas? Porque a gente já gostava muito de tomar vinho. E lá, como era uma cidade do interior, bem pequenininha, a gente sofria na pele, não tinha acesso aos vinhos que a gente gostava e tudo mais. E aí, sempre que eu Qual que era vinha... a cidade? É São João do Manhuaçu. São João do Manhuaçu. É, do lado de Manhuaçu. Manhuaçu o pessoal conhece mais. Manhuaçu eu já ouvi falar. Tinha 2 colegas meus quando eu estudava na escola mesmo, que eram de Manhuaçu. Inclusive, lá é a terra do café, por isso que veio o café. Ah, que bacana. E é longe daqui, né? Não é pertinho, dá não, né? acho que uns 300 quilômetros, Longe. por aí. E meu marido é de lá, né? Então, quando a gente se casou, a gente foi morar lá. E sempre que eu vinha visitar minha mãe, que estava aqui em BH, a gente levava vinhos, né, para a gente tomar lá. E falou assim, não, vamos levar umas coisas diferentes para lá também. E aí a gente começou a levar vodka diferente. Na época, estava muito a moda do gin. A gente levava gin, vodka de sabor, uísque de qualidade. E aí vocês vendiam lá? Vendíamos lá. Mas vocês ainda não tinham a loja? Não. Começou com essas vendas para amigos, mais informal. E aí a empresa chamava Taz Bebidas. A gente levava todas essas bebidas lá. E como a gente começou a levar mais os vinhos, porque aí a gente levava para a gente, os vinhos eram mais para a gente. A gente não tinha tantos clientes de vinho. E aí a gente viu que alguns casais na cidade passavam pela nossa mesma dor, que era assim, não tinha acesso aos vinhos. E aí a gente começou a ter... Era muito venda de casal mesmo, porque o vinho ainda não estava tão em alta como está hoje. Sim. Eram poucas pessoas que bebiam. E aí a gente começou com isso e deu super certo. As bebidas. Até hoje, depois que a gente saiu de lá, até hoje o pessoal procura. Ah, não acredito que acabou. E aí vocês ficavam lá e aqui? Não, na verdade, aqui a gente vinha só para visitar mesmo. Ah, tá. Vocês moravam lá. A gente morava lá. E aí, de onde que surgiu isso, esse negócio mais estruturado mesmo, né? De vinhos, de cafés, que agora vocês têm loja, parece que no Rio de Janeiro também, né? Belo Horizonte, agora a vinícola em Lavras Novas. Como que surgiu isso? E, na verdade, quando eu comecei a ter esse acesso maior ao vinho, que a gente começou a vender, eu me apaixonei muito. E entrou a pandemia,
foi isso... a gente já vendia antes, a Tas Bebidas é de antes, de 2018. Deve ter estourado na pandemia. Aí, na pandemia, o vinho cresceu demais. E aí, cresceu também o meu consumo de vinho em casa. Aí eu comecei a estudar sobre vinho e me apaixonei. E foi nessa época que meu marido falou assim, eu vou ter uma vinícola. Aí eu falei assim, porque tudo dele é assim, ele quer fazer tudo. Eu falei, não, você está viajando, vamos com calma. E aí, a vinícola chegou só em 2025. Mas chegou, mas né? tá Primeiro chegando, na verdade. passo é acreditar, né? Exatamente. E aí, na verdade, quando a gente foi para um negócio mais estruturado, nessa época da Tas Bebidas, eu ainda dava aula nas escolas tradicional, ainda tinha complemento, fazia tudo junto. E aí veio uma oportunidade de trabalho, meu marido também é engenheiro. Ele sempre trabalhou na área de engenharia. E ele teve uma oportunidade de trabalho no Rio. E aí a gente conversou e decidiu ir para o Rio. E éramos só nós dois e fomos, assim, com a cara e na coragem, não conhecíamos ninguém. Só que quando a gente foi, eu falei assim, olha, eu acho que eu estou gostando muito desse negócio de vinho, de vender, de empreender. Vou fazer uma transição de carreira. Não quero saber de engenharia, não quero saber de aulas, mas vou dedicar a vender vinho agora. E decidi não levar as outras bebidas também. Sim. Porque eu falei assim, não, Rio de Janeiro... O pessoal tem mais acesso. Eu acho que o que vai fazer sentido vai ser o vinho. E aí ele falou assim, por que você não leva o café também? Porque o café, a gente estava lá, que é terra do café, e a ideia era levar o café mineiro para os cariocas. A gente pensou que isso ia fazer um maior sucesso. E realmente fez. Fez? E na época a gente levou um tipo de café só. E vocês já tinham acesso ao café aqui? Como é que era? Aqui não, né? Lá em Não, Manhuaçu. o café ele já tinha entrado na nossa vida, né? Na vida do Henrique muito mais cedo, porque ele foi nascido e criado ali no meio dessa cultura. Mas, para mim, desde quando a gente começou a namorar, a gente começou a tomar o café especial junto, sabe? E aprender um pouco mais sobre o café. Hoje em então, dia já era tá uma na paixão. moda, né? Hoje em dia o café tá tá super em alta, Sim. né? Mas eu imagino que nessa época, pouco se falava de café gourmet, né? Hoje em dia tem degustação de café, né? As pessoas... Vocês fazem? É uma infinidade de sabores e aromas, assim como o vinho. O mundo do café é tão complexo quanto o do vinho. E o mundo do café ele veio até antes na nossa vida do que o vinho. Ele veio em 2016, quando a gente começou a tomar, experimentar café de verdade, que eu costumo brincar, né? Sim. E aí a gente levou o café para lá também. Aí eu falei assim, a gente mudou para um condomínio que chamava Rio 2, lá no Rio de Janeiro. E eu falei assim, vou vender café e vinho. E aí eu coloquei o nome do Instagram, Café e Vinho Rio 2. E aí ficou. Por um bom tempo, o nosso Instagram foi Café e Vinho Rio 2. Então, em nenhum momento eu criei uma marca, não pensei em nada. Sim. Foi uma coisa super automática. E aí a gente começou 100% dentro do nosso apartamento, com um estoque de vinhos no guarda-roupa, o café que a gente trazia da cidade dele. E foi... Só ladeira acima, né? Ladeira abaixo. Ai, que ótimo. Nossa, sim, é uma história mesmo de coragem também, né? Para abandonar tudo e fazer uma transição de carreira, assim, numa cidade nova, né? Você já estava saindo da sua cidade, Natal, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, sim, né? Isso foi uma coisa que assustou muito de início. A gente não tinha noção o quanto o Rio era grande. E a gente tinha muito medo, né? Nossa, uma cidade completamente diferente. Sim. E outra cultura, né? Outra cultura. E a gente já chegou lá totalmente armado. Mineiro é muito desconfiado, né? É, então a gente chegou muito armado. Mas, assim, desde o dia que a gente chegou até o dia que a gente se mudou de lá, assim, nós somos hoje apaixonados com o Rio de Janeiro. Total. Que legal. Eu fico muito feliz, assim, quando eu escuto histórias, assim, de... E o produto mineiro, né? Sendo levado para lá, porque... Às vezes a gente tem a mania de achar que o que é de fora é que é bom, né? E a gente não enxerga tantas coisas boas que a gente tem aqui dentro, né? Eu digo até dentro do país mesmo, né? Praias lindas, né? Eu fui agora para o Ceará, gente, que praia maravilhosa lá. E eu falei, tem gente que vai para fora. Claro que tem praias bonitas fora também, né? Mas o Brasil tem muita coisa linda para a gente explorar, né? E muito produto, muito bom. Muito bacana isso. Você tá de parabéns mesmo. Isso aí. E conta pra gente um pouco mais do café. Aí o café, vocês têm vários tipos? Como é que é essa produção do café? Quando a gente começou lá no Café Especial, a gente levou um tipo de café especial só, que era um produtor, amigo do meu marido, e a gente levava ele para
disseminar mesmo a cultura do café especial, que ainda está, assim, ainda não é tão dominante, mas era ainda Já mais. se sabe? fala mais, mas ainda é bem restrito, né? Assim, É são bem grupos restrito. pequenos. Exatamente. Não é todo mundo que conhece. E a gente queria levar essa cultura do café de qualidade, de tomar o café sem açúcar, que o café é doce por si só, é uma fruta. Então, a gente começou com um café só. E aos poucos, a gente foi tendo a demanda de colocar outras marcas, mas sempre assim, com foco 100% na qualidade do café. Nossa, é aquele negócio que eu falo, gente, o paladar não retrocede. Não retrocede. Eu amo café. Não retrocede. E depois que você começa a tomar café melhor, né? Uhum. Café de qualidade. Exatamente. Quando você toma, eu brinco que meu marido não liga. Ele fala, esse café seu é muito estranho. E aí eu compro pra mim café bom, né? Uhum. E aí ele fala assim, não, faz do outro pra mim. Eu faço pra eles. O cheiro, eu falo, Não, gente, é isso aqui parece um totalmente cinzeiro. diferente. Eu fico brincando com a minha mãe, que minha mãe ainda não é adepta ao café especial. Eu falo, mãe, eu prefiro tomar uma dipirona do que tomar É isso que eu falo, mas isso tem cheiro de Não cinzeiro, tem gosto de cinzeiro, não tem gosto E de é café. exatamente isso. O café tradicional, o extra forte que a gente conhece é incinerado, né? Totalmente queimado. E hoje você trabalha muito com a venda de bebidas, né? Tanto de café quanto de vinho. Mas vocês também têm essa parte de experiência, né? Tanto na loja Exato. quanto de ensino, né? Como que é isso hoje? Essas experiências na loja? Eu sei que você faz... tem um cronograma, né? Degustação, Com degustação de vinho, degustação de café. Você ensina também? Sim. Isso chegou basicamente ano passado, em 2024, que a gente conseguiu colocar isso em prática. Mas isso sempre foi uma vontade. Desde que eu comecei a café e vinho lá em casa, eu falava assim, eu quero uma loja que aproxime as pessoas do café especial e do vinho. Eu quero uma loja que eu procurava quando eu estava começando, e eu não achava. E que fosse focada nessa curadoria, em custo-benefício, porque muita gente ainda tem esse preconceito de que o vinho é só para gente elegante, que tem que saber beber, não sei o que lá. Tem todo esse tabu ainda em cima do vinho, apesar de que já mudou muito. Então, eu sempre falava assim, eu quero uma coisa voltada para custo-benefício e para uma curadoria. E foi nesse momento que eu decidi fazer o curso de sommelier. Eu fiz lá no Rio mesmo, na ABS do Rio. E porque eu falava assim, gente, eu estou vendendo uma bebida que ela é muito complexa. Eu preciso saber falar e falar com propriedade. Por mais que eu sempre tenha estudado e ainda estudo, porque a gente não pode parar nunca, eu tinha necessidade de ter uma certificação para eu falar com mais propriedade. E aí o curso de sommelier foi um divisor de águas. Foi quando eu comecei a falar mais, a explorar mais meu Instagram nisso. Mas a gente ainda não fazia as experiências. Do curso que você começou a ensinar? Não, porque a gente ainda não tinha espaço para fazer as experiências. Eu falava muito no Instagram. Aí eu comecei o ensino no Instagram para os meus clientes mais próximos, porque aí no Rio 2, quando a gente estava em casa, a gente começou a fazer feirinhas. Então, nas feirinhas que a gente fazia dentro do condomínio, eu oferecia degustações, explicava um pouquinho sobre o vinho, mas sempre com essa vontade de oferecer, assim, uma explicação de qualidade. Inclusive, se você pegar lá no comecinho do meu Instagram, tem uns vídeos péssimos, né? A gente tem que começar. Que eu pegava meu celular e gravava. Começou na hora certa, né? Exato. Porque quando começa com um vídeo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, significa que começou tarde, Exatamente. Né? Começa eu pegava meu celular, mesmo, colocava lá e falava de algum tema. Eu falava, mas... sei lá, vinho com tampa de rosca, é um vinho ruim. E falava, tal. E tentava falar sempre de uma linguagem mais clara, acessível possível. Porque existe um nichinho ali do vinho que é uma linguagem muito complexa, que acaba mais afastando do que aproximando o público que quer só tomar um vinho. E muita gente, atualmente, ainda acha que vinho é bebida chique, né? Acha, muito. Porque, por exemplo, cerveja é muito mais popular, né? É uma bebida muito mais popular do que o vinho. Não, inclusive, aconteceu ontem comigo lá na loja, um cliente de café especial fez umas perguntas lá sobre café, e no final eu falei, e aí, o vinho? Você conhece de vinho? Você gosta de tomar vinho? Ele, não, o vinho tem que saber beber. Eu falei, não,
O vinho tem que saber abrir a garrafa. Se você souber abrir a garrafa, já está ótimo. E aí, lá, quando vocês ensinam, você ensina a escolher vinho. Porque tem muita gente também que acha que, assim, vinho é muito caro, né? Uhum. Então... E isso foi uma das coisas, assim, que eu mais bato na tecla. Que na minha loja você não vai encontrar vinhos caríssimos. Nem aqui em BH, nem lá no Rio. Porque o meu objetivo é vir com custo-benefício. Vinhos bons, obviamente, mas que não precisam necessariamente ser vinhos de 300, 500 reais para ser uma experiência boa de qualidade. Então, é possível achar vinhos de qualidade que não seja tão caro. Sim, inclusive quando eu montei minha loja aqui em BH, eu sempre falo isso, modéstia à parte, minha loja que ficou muito linda. E eu falo que ela afastou um pouquinho, sabe? O pessoal ficava meio com medo de entrar. Eu falei, ó, botei uma placa, assim, bem grande lá no vidro. Vinhos a partir de R$35. E tem vinho até de R$35. Tem vinho de 35. Não, nossa, tem até de menos, que eu tenho uma promoção aqui no Rio, que é a minha campeã, que é o 3 por R$99. E é um vinho bom, é um vinho que eu bebo na minha casa, se precisar. Então, outro ponto é a minha curadoria. Eu faço a curadoria que todos os produtos que entram na minha loja, seja café, seja vinho, seja um acompanhamento, eu tenho que experimentar antes para saber que ele tem uma qualidade mínima para estar ali. Ô, Silvia, aqui eu trouxe agora aqui o cafezinho, né? Porque a gente não podia fazer aqui esse podcast de café e vinho sem um café e nem um vinho, né? Não sei se vocês estão vendo ali atrás, ó. Atrás ali da Silvia já tem ali o café, que é o café dela, que é produzido lá, né, Silvia? Esse café, como é que é? Esse café, na verdade, é o primeiro café que a gente trabalhou, que é um produtor. Nossa, que delicioso. É amigo da família. Esse é aquele ali? É o café da casa. Muito bom. E aí a gente reformulou hoje. Hoje a gente pega ele verde, né? E é o café lá do início. E quem torra é uma barista nossa da loja, ela é mestre de torra também, ela faz a torra, porque uma das coisas mais importantes do café especial é a torra. É a torra. E ele traz aí essas notas de chocolate, caramelo. Nossa, delicioso, muito, muito bom. E olha que eu não sou especialista em café, mas eu achei... Sutil, né? Ele nossa, ele é muito. leve, e assim, adocicado, né? Você vê que não tem necessidade nenhuma de açúcar. Não, tá tudo sem açúcar aqui. Delicioso. Delicioso, muito Podem bom, experimentar. gente. Como é que ele chama? É o café da casa. Café da casa. Chocolate e caramelo? São as notas que a torra traz. E é feito aqui? A torra, sim. O café, ele é de São João do Maiaçu, da cidade lá do E aí marido. a torra é feita aqui? A torra é feita aqui. Muito legal. Ai, que legal. E assim, para a gente entender um pouco mais, o armazenamento de café. Como é que a gente guarda? Eu já vi gente guardando na geladeira, gente que guarda em pote fechado. Tem gente que guarda até no congelador, né? Mas, para ser sincera, existem várias formas, né? Geladeira e congelador não é uma forma que eu gosto. Eu não acho que é uma boa ideia. Mas o café ele tem que estar sempre com a torra fresquinha, né? Até 3 meses de torra. Por isso, quando compra no supermercado, tem que ficar atenta à data da torra. No pacote fala a data da torra? Tem que falar. Olha, gente. Aí, ó, gente, fica de olho. Não sabia disso. Assim, café não tem vencimento, né? Mas, assim, à medida que ele passa o tempo da torra, ele vai perdendo esses aromas que ele tem, de chocolate e caramelo. Se ele tiver com uma torra muito antiga, ele vai perder um pouco do aroma, do sabor que ele tem. Mas a forma de armazenar, uma vez que você abrir o pacote, é deixar o mínimo de contato possível com o oxigênio. Então, ou no pote hermético, né? Aqueles que tem aquela borrachinha, são ótimos. Ou então, no próprio pacote, deixa ele vedadinho, com uma borrachinha. É assim que eu guardo lá em casa e funciona super bem. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre os vinhos. Para quem está começando agora no mundo dos vinhos, né? Que está iniciando agora, eu quero entender um pouquinho mais de vinho, eu quero... aprender a saborear um vinho. O que você recomenda, assim, uma adega para a pessoa ter em casa? Porque são vários tipos de uvas, né? E, assim, o que você recomenda para quem está começando, para começar a sentir mesmo, né? O sabor, conseguir harmonizar os vinhos, né? Como é que você indica? Olha, para quem está acostumado com vinho suave, tem que fazer uma transição aos poucos, né? Vai do suave para o meio seco.
Se toma vinho de mesa, já tenta trocar para o vinho fino, suave, né? Porque o vinho de mesa, que a gente chama é o vinho de garrafão, aquele que tem a qualidade bem menor mesmo. Então, primeiro a transição para o vinho fino. Se já toma vinho fino, já é uma iniciação muito boa. Do suave, tenta ir para o meio seco. Do meio seco, aí para o seco. E aí, dentro do seco... Então, é mais seco, sobre ser suave, meio seco, do que sobre a uva. Existem algumas uvas que são mais fáceis, por exemplo, um vinho tinto leve. Uva Pinot Noir é uma uva ótima para fazer essa transição, porque ela já não tem muito tanino, que é aquela sensação de adstringência. Sim. Banana verde, que amarra a boca. Sim, que é mais o Cabernet. Cabernet é uma que tem bastante. Aham. Malbec é uma que tem... Mas, assim, tintos muito encorpados geralmente trazem essa sensação do tanino. E Pinot Noir é uma uva que é mais levinha. A gente até brinca que é a mais branca das tintas. Então, é uma transição que é mais... E vocês ensinam isso tudo tranquila. lá? Sim. A gente tem um curso de degustação essencial, que é iniciação no mundo do vinho. A gente tem iniciação no mundo do café, lá na loja, e tem iniciação no vinho também. Do vinho também. E aí a gente fala... E o café também, vocês fazem, tipo, essas harmonizações? Porque o vinho eu sei que tem as harmonizações com os pratos e tudo. E o café, por causa dessa questão dos aromas e tudo, vocês também fazem essas harmonizações? Existe, né, a harmonização do café, só que na loja a gente não faz harmonizações. Mas, assim, existe, é a mesma regra pro vinho. A harmonização, de maneira geral, ela é feita por semelhança. Né? Muita gente acha que tem que ser o oposto para equilibrar, mas não. Por exemplo, com chocolate. Chocolate é com vinho do Porto, que é um vinho doce. Então, é doce com doce. Entendi. Carne vermelha é com um vinho tinto com mais sabor. Quanto mais sabor no prato, a gente tem que pôr mais sabor no vinho. Ele tem que ser semelhante. Entendi. Semelhança de sabores. Por isso Assim, você usa vinho branco mais com carne mais leve, tipo peixe, isso, exatamente. ave. Exatamente. Se é um vinho branco bem levinho, a gente já vai para um sushi, um sashimi, que é um peixe que é quase sem sabor, não tem muito tempero, um peixe branco. Agora, se já é uma muqueca de frutos do mar, um arroz com camarão, um estrogonofe de camarão, que é uma coisa que traz mais sabor, traz mais untuosidade, é um prato mais gorduroso. Então, aí a gente já vai para um branco mais encorpado. Dependendo, pratos com bacalhau, por exemplo, aí a gente já pode ir até para o tinto, porque já é um prato que carrega muito sabor. Então, a gente sempre equilibra para harmonizar. Eu confesso que eu sou mais dos tintos. Eu acho que muita gente é assim, né? O branco, eu não sou uma entendedora de vinhos, né? Mas eu acho mais difícil, assim, da gente conseguir harmonizar o branco. Eu acho ele, dependendo do branco, né? Do vinho branco que for, ele fica com aquele... É aquilo que você falou, né? Tipo, o banana verde na boca. Não sei se é o tanino, o que é, né? Mas é o... O tanino é no tinto. No branco que você está falando, que eu já até identifiquei, é a acidez. A acidez. É aquela sensação de salivação intensa. Isso. E é normal. Todo vinho tem que ter acidez, mas os brancos, eles têm um pouquinho mais. Então, é isso. Que eu acabo preferindo os tintos, né? Então, você gosta dessa sensação de tanino, de uma coisa mais encorpada. Eu gosto. E menos acidez. E não tem muita... Assim, tem, né, a harmonização e tudo, mas assim, né? A regra também é o que a pessoa... O paladar, né? O que a pessoa gosta. De maneira geral, o paladar é a primeira coisa. Eu não gosto muito daquela frase, vinho bom é o vinho que você gosta, não. Eu acho que, assim... Vinho bom, existem vinhos de qualidade, que existem padrões para avaliar vinhos de qualidade. Sim, claro. Mas dentro dos de qualidade, é o que você gosta que vai mandar. Claro, né? Com certeza. E você consegue identificar. Igual você falou assim, você deve gostar de um vinho menos ácido com mais tanino. Isso. Só do que a pessoa fala. Do que ela falou, que assim, gosta, assim. Eu já tenho uma sériezinha de perguntas assim na minha cabeça, que às vezes a pessoa chega lá na loja meio perdida, mas tipo aí um já diagnóstico, né? Que você já consegue E o meu paladar direcionar. já é o oposto. Você gosta de branco. Vinho muito seco, que fica com muito tanino, eu não gosto. Entendi. Eu gosto de vinho mais leve. Aí você assim. é do branco, às vezes. Verde, vinho verde. Mais Inclusive, leve. vinho verde é uma coisa que é interessante a gente falar aqui.
todo mundo acha que vinho verde é uma cor de vinho, né? Tem branco, rosé, tinto e verde. Não é? É a uva? É a uva? Não, também não. É o quê? Vinho verde é uma região de Portugal. Ah, verdade. Eu escutei Tem sobre uma- isso esses dias. Tem uma região Estavam em falando Portugal sobre o que chama vinho gorgonzola. verde. Você ouviu isso? Falando que ia ter que mudar o nome do gorgonzola, que agora não vai poder ser mais gorgonzola, porque gorgonzola é a região. Entendi. Não, tem muita coisa que tem isso, igual o Parma, né? Tem várias coisas. Isso, é. E o vinho queijo verde é uma canastra região- só pode ser chamado queijo O que tá na canastra. canastra. Exatamente, E o vinho produzido tem aqui muito na Serra da disso. Canastra. Tem muitas regiões que são protegidas, né? A gente fala DOC, né? O mais comum de se ouvir, denominação de origem controlada. Então, o que está ali Isso. dentro tem que seguir uma série de regras. É Só de meio que sair uma daquela certificação de região qualidade, ali, né? Exatamente. Uhum, Qualidade e procedência. uhum. E aí o vinho verde, ele é uma região de Portugal que chama vinho verde. Inclusive, como dá muito essa confusão, essa região também é chamada de Minho. Então, lá no Minho, né, nessa região de vinho verde que fica em Portugal, eles fazem vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, faz até espumante. O que as pessoas veem mais é rosé e branco, que é mais, Sim. mais divulgado, assim, que tem mais. E aí, por que confunde tanto? Porque, geralmente, os vinhos brancos da região do vinho verde são meio esverdeados, aí a pessoa acha que o vinho é Que verde. é verde. Mas tem aquele vinho que é muito conhecido, o Mateus Rosé, que tem uma garrafa bonitinha, ele é um vinho verde, porque ele é da região do vinho verde. Entendi. Mas é rosé. Mas é rosé. É verde, mas é rosé. É verde, mas é rosé. Exatamente. Gente, eu tô amando saber um pouco mais sobre isso, né? E assim, já que o nosso podcast aqui é sobre empreendedorismo, eu tô assim encantada assim com sua coragem, com a sua trajetória, trabalhar com vinhos e café, gente. Eu acho que, né, é maravilhoso. E você realmente seguir nessa trajetória, né? Assim, há tanto tempo, desde 2018, né, que vocês estão nessa trajetória. Mais ou Me menos, fala sim. um pouquinho da vinícola. Eu quero saber um pouco mais sobre a vinícola. Convida os ouvintes, como é que Já que nós estamos falando de já tá podendo empreendedorismo. visitar a vinícola? Não, Conta muito, pra muito, gente. muito em breve mesmo. Esse projeto da vinícola, igual eu falei, lá em 2018, meu marido falou, eu quero ter uma vinícola. Aí eu falei, você tá doido? Porque ele é doido, tá, gente? Ele não é muito normal, não. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e ele me deixa meio doida também. E aí, eu falo com ele, um passo de cada vez. E agora chegou esse momento aí da vinícola, que sempre foi uma vontade nossa. De ter É o muito nosso lindo próprio ver o sonho vinho. saindo do papel, Nossa, assim, né? É uma realização muito grande. E depois, né? Agora depois que eu saí de casa, feirinha, aí foi sala comercial, primeira loja no Rio, aí vim para BH. Hoje eu tenho uma segunda loja no Rio, que é só delivery, né? A gente chama Dark Store. Aí, no começo desse ano, a gente teve uma oportunidade de um terreno assim muito legal ali entre Santa Rita e Lavras Novas, né? São distritos de Ouro Preto. Uhum. E um primo meu, que ele tem uma pousada lá, que tem uma vista lindíssima, inclusive já vou fazer até o merchan dele, se chama Pousada Águas de Santa Rita, que fica ali em Santa Rita. Ele é muito bom com esse negócio de achar lugares com vistas incríveis. E ele queria E aqui já em um Minas projeto... a gente tem muita vista Nossa. incrível, né? Não, surreal. E ele já queria um projeto para os hóspedes da pousada dele, terem coisas para fazer ali do lado. Nossa. E ele até pensou na vinícola, que ali é um lugar que o vinho, né, faz muito parte, vai muito casal, é uma região mais fria, tem tudo a ver. E ele falou assim, olha, eu já tenho um know-how nessa parte aí de hospedagem, vocês com know-how de vinho, vamos juntar e vamos fazer uma coisa bacana. E aí, desde então, a gente começou a procurar o lugar perfeito, até que achamos. E onde eu falei, né, entre Santa Rita e Lavras Novas, a vinícola vai se chamar Anserri. A gente Muito queria um legal. nome bem original, sabe? A gente não queria um nome que já existisse, então a gente criou do zero. E criado através de palavras que são nossos propósitos, como natureza, história, o SE, né, de sentimento e de sensações. Então, a gente criou um nome totalmente inédito para Muito ver legal. isso. Cheio de significado. Diferente do café e vinho, né? Que café veio e vinho que foi totalmente assim, sem natural. muito planejamento, né? O Serri foi muito pensado. Foi Aham. muito vinho aberto para chegar nesse nome. Assim, Não, muito gente, bate-papo. maravilhoso. Eu tô Arrasou. encantada com a sua história, assim. E, assim, É já uma tá tudo inspiração, passando lá. né? Sim. Aí E agora, quando que inaugura?
Então, para sair a primeira safra demora um pouquinho. Então, para ter os nossos vinhos mesmos com as nossas uvas de qualidade, a gente imagina que uns 2 a 3 anos. Mas Entendi. o plantio já começa agora em agosto. E a gente já vai inaugurar o Wine Bar lá em setembro. Então, já vai ter Muito visitação legal. lá para conhecerem os vinhedos. A gente vai trabalhar com vinhos mineiros lá no Wine Bar. Já começar com as experiências lá, porque é uma vista lindíssima para quem nunca teve em uma vinícola, ver como é que funciona um vinhedo, um parreiral. E trazendo vinhos mineiros, né? Exatamente. Passeio. Maravilhoso. É um super passeio. É. E aí, em setembro, e a gente vai oferecer essas experiências também que a gente oferece lá na loja de degustação guiada, de Não, vai ser ensinar, excepcional. assim. Parabéns. Assim, o projeto está ficando muito legal, a gente está muito animado. Para terminar, vamos fazer o nosso Mitos e Verdades, que é o nosso quadro que a gente vai falar. Um mito, você fala se é verdade ou mentira. Se é mito ou se é Se é verdade. A gente vai verdade. falar uma frase. É. Você fala se é mito ou se é verdade. Tá. Café mais escuro é sempre mais forte. Mito ou verdade? É verdade, porque o que traz assim o corpo do café, de certa forma, é a torra, né? Então, ele vai ser mais forte e mais amargo também. Agora sobre vinho. Depois de aberto, o vinho estraga no dia seguinte. Mito ou verdade? Não, no dia seguinte, não. Ele tem um limite de dias. Para tinto, rosé e branco vai mudar um pouco. E para tinto, a gente fala até 2, 3 dias aberto na geladeira. máximo. No máximo. E branco um pouco menos do que isso. Café especial é sempre mais amargo? Não, ao contrário. Café especial é doce. Delicioso esse aqui. Guardar vinho na geladeira faz mal para a bebida. Mito ou verdade? Olha, se for vinho branco e rosé, não tem problema, porque é uma temperatura já da geladeira, é uma temperatura que a gente costuma tomar. Não é muito saudável ficar colocando e tirando. Uma vez que Sim. colocou lá, tira só na hora de beber. Mas é melhor evitar tinto na geladeira. E o tinto depois de aberto? Você fala depois de aberto. Depois que você abriu para consumir em até 2, 3 dias, coloca na geladeira. Aí tem que colocar. Aí tem que colocar. Exato. Não pode deixar lá guardado. Isso. Silvia, amamos esse bate-papo. Voou o tempo. Voou. E agora, para finalizar, fala pra gente que a gente sempre faz essa pergunta. O que é riqueza para você? Riqueza, para mim, é realizar sonhos. E ver esses sonhos sendo realizados junto com a minha família, que é o principal. A minha maior riqueza é minha família. Meu marido, minha filhinha, 2 aninhos, claro. Apaixonada. Gente, que Ela já lindeza. cheira vinho, viu, gente? Não pode Esse beber. Vinho e café. Vinho e Esse café. é bom, ela Ela já fala, sabe não diferenciar. pode beber, mamãe? Não, é de adulto. E Já o cheiro? sabe. E o cheiro? O cheiro pode. Já tá aprendendo Já. desde Vai ser o pequenininha, melhor né? sommelier do país, né? Nossa, já vai entrar no negócio da família, Vai, né? legal. Muito legal. Você tá de parabéns, Silvia. Assim, eu tô encantada com a sua história. Muito legal mesmo. Você tá de parabéns. E vamos convidar todo mundo para conhecer sua loja, sua vinícola. Deixa suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco Olha, mais. gente, Que pode te achar. Vamos lá. São muitos canais. Hoje eu fico a maior parte do meu tempo na loja de BH, que fica na Savassi, ali na Cristóvão Colombo. Ali a gente trabalha, né, com essas experiências, cursos, eventos, mas temos também o nosso carro-chefe, que sempre foi o delivery. No Rio, a gente está lá sempre uma vez no mês. Lá a gente tem a loja no Recreio, dos Bandeirantes. E tem uma Dark Store que é só delivery, na Barra da Tijuca. E as 3 lojas Café e Vinho é no mesmo Instagram, caféevinho.empório. Lá vocês ficam por dentro de tudo. Os 3 endereços, como pedir pelo delivery, as próximas experiências, está tudo lá. Que Minha ótimo. rede social particular também, que eu coloco alguma coisa sobre vinho, é silviamapa.som, com 2 M's, som de sommelier. E o Instagram da E o vinícola mapa com ainda 2 está... P's. Um P só. Um P só. E o Instagram da vinícola ainda está em construção, mas é vinícola.ancerri. Vocês não vão achar muita coisa lá não, mas já vou divulgar, porque daqui a pouco ela já vai estar todo já vai estar vapor, todo mundo conhecendo. colocando Tenho certeza detalhes que vai sobre, ser um sobre o sucesso. projeto em andamento, mas é vinícola.ancerri, ANSEHI. Isso aí. Uau, Muito obrigada, sucesso pra você. muito Obrigada, sucesso. meninas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa vinícola, Eu esse espero vocês projeto. lá. Com certeza Com estaremos certeza lá. vamos. Só avisar. E eu já tô de olho na degustação de café para fazer lá, que eu também Tem achei muito uma vez legal. no mês a gente faz. Muito Próximo dia 21 interessante. de junho. Ótimo, vamos. E Obrigada, você que meninas. ficou até aqui, que acompanhou esse bate-papo delicioso com a Silvia,
Agradeço pela participação. Chame as amigas também para assistir, empresárias. No nosso podcast, a gente tem muitos casos de empresários, de empreendedoras, né? Então, segue a gente no Spotify, no YouTube. Queria deixar o meu agradecimento aqui também a Implantar Telecom, né? Com esse espaço maravilhoso para a gente gravar. É uma empresa de tecnologia, então, se você está precisando de internet, banda larga, de alta velocidade, é com a Implantar Telecom, uma empresa daqui de Belo Horizonte que leva a internet até você. Muito obrigada e até o nosso próximo Papo de Rica.